Olá, pessoal, vamos lá, nossa revisão de matemática, o TD de matemática do 8º ano. Vamos lá, primeira questão. Aqui nós temos a primeira questão. Utilizando as propriedades da potenciação, reduz a expressão a seguir a uma única potência. Então, o objetivo é, em vez de eu ter várias potências aqui, eu reduzi tudo a uma só potência, tá, pessoal? Antes de mais nada, vamos revisar as propriedades das potências. E diz o seguinte, que são elas, né? Multiplicação de potência de mesma base. Você deve, quando nós temos uma multiplicação de duas potências de mesma base, né? A base é o A, nós devemos manter a base, repetir a base, e somar os expoentes apenas, tá bom? Se eu tiver uma divisão de potência de mesma base, eu também devo conservar a base, só que eu irei subtrair os expoentes, ok? Potência de potência, você vai ter uma base apenas e dois expoentes separados por um parênteses. Então, você terá que multiplicar os expoentes, potência de potência. E a potência de um produto é quando você tem bases diferentes elevado a um expoente. Você vai distribuir esse expoente. Essa propriedade tanto vale para produto quanto para o quociente, tá bom? Então, olhou a expressão, lembrando que essas propriedades só podem ser usadas na multiplicação ou divisão de potências. Então, eu só posso usar as propriedades aqui, tá? Nesta parte aqui. Nessa outra parte eu não posso usar as propriedades diretamente, porque eu tenho sinais de subtração, tá bom? Só que tem uma vantagem aqui, pessoal. Isso aqui tudo está elevado a zero. Seja quanto for, não há nem necessidade de fazer, todo número elevado a zero é 1, tá? Desde que esse número não seja zero. E ele não será zero, tá? Então isso aqui dá 1. O que eu tenho que me preocupar é com essa primeira parte, tá bom? Então nós temos aqui, ó, uma multiplicação de potências de mesma base. Eu vou repetir a base e vou pegar os expoentes e vou somar, tá? Lembrando que tudo isso está elevado à quarta, tudo bem? Fazendo a soma aqui, vai dar 3 elevado a 3 elevado à quarta dividido por 1, que vamos ficar com 3 elevado a 12 dividido por 1. E qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, a resposta é 3 elevado a 12, tá? Como ele pediu para escrever como uma única potência, está escrito. Vamos ao próximo. Questão 2. Analisando a sequência numérica a seguir, encontre uma potência comum e reescreva a sequência em ordem crescente. Ele já falou o que ele quer. Ele quer que você analise as potências, né? Encontre uma potência em comum e reescreva em ordem crescente. Objetivo: saber quem é o menor, quem é o maior dentre essas potências aqui. Bom, como efetuar isso? Escrevendo todas com a mesma base, né? Que base seria essa? Você vai procurar as bases que você tem aqui. Você tem aqui o número 3, que já é um número primo. Se você fatorar 27, você vai ver que isso é divisível por 3. 27 é 3 elevado a 3, só que aqui está elevado a menos 31. Tá? Que vai dar 3 elevado a menos 93. Nós temos o 81, que se você pensar um pouquinho, 81 por 3 dá 27. Então isso aqui daria 3 à quarta, só que está elevado a menos 25, tá? Que vai dar 3 elevado a menos 100. Nós temos 1 sobre 9. O 9 é 3 elevado a 2. Então, 1 sobre 9 é o inverso de 3 elevado a 2. E o inverso de 3 elevado a 2 é 3 elevado a menos 2.
tá bom? Então, no lugar do 9, eu vou escrever 3 elevado a menos 2 elevado a 50, ok? E agora vamos ver quem é o maior, quem é o menor. Vou colocar em ordem, né? Eu tenho dois aqui que são iguais, né? Então vamos lá. Quem é o menor? O menor de todos, né? Esses dois aqui são os dois menores. Então eu vou colocá-los na sua forma original, tá? Esse aqui é igual a esse, ok? Que ele é menor, menos 100, que menos 3 elevado a 98, que é menor que menos que 3 elevado a menos 93. Ok, pessoal? Estão colocados aqui em ordem. Questão número 3. Usain Bolt, um dos corredores mais famosos do mundo, ele já foi 8 vezes medalhista olímpico e é o recordista mundial dos 100 e 200 metros, e no revezamento 4%. Em uma prova de 400 metros, ele conseguiu atingir a marca de 45,28 segundos. Né? Qual é esse número em segundos escrito em notação científica? Pessoal, regrinha da notação científica, tá? Notação científica, ela vai ser sempre um número multiplicando uma potência de 10, tá? Onde esse número aqui nunca pode sair desse intervalo. Ele tem que, o menor valor possível para ele é 1 e o maior tem que ser um número menor do que 10. Então, quando eu olho para o número que está aqui, esse número não está no intervalo, porque tem que estar entre 1 e 10. E aqui eu tenho 45. Está errado. Então, o que é que eu faço? Eu ajeito. Como é que eu faço isso? Eu tiro a vírgula daqui, coloco aqui. Pronto. Tá? Eu vou deixar aqui do jeito certo e vou escrever aqui em notação científica. Tá? Pronto, eu coloquei a vírgula. Mas peraí, se eu mudei a vírgula, eu mudei o resultado. Lógico, né? O que foi que eu fiz, tá? Eu desloquei a vírgula uma casa para a esquerda. Isso quer dizer que esse número vai ficar com 10 elevado a 1. Cada casa que a vírgula se deslocar para a esquerda, você aumenta 1 no expoente da potência de base 10. Tá bom? Então aumentou 1. Se eu tivesse andado 2 casas, eu tenho um número e eu vou andar 2 casas. Então, em notação científica, como a vírgula deslocou-se 2 casas, eu vou colocar aqui elevado a 2. Se ela deslocasse 3 casas, elevado a 3, e assim sucessivamente. Né? Mas por que isso? Porque se você pegar esse número aqui, que é 10, e multiplicar por esse, eu volto para o número que está aqui em cima. Tá? Eu estou escrevendo esse número, só que uma forma pré-determinada, uma forma que é chamada de notação científica, tá? Com certas regras. As regras são: a parte numérica não pode superar 10, não pode ser menor do que 1. Tá? Não pode começar com 0 e não pode começar com 2 algarismos antes da vírgula. Só pode ter um algarismo antes da vírgula. E esse algarismo não pode ser o 0. Então, por mais números que você tem aqui, você só vai colocar um antes da vírgula. Os outros vão ficar depois da vírgula, tá? Somente isso. E lógico, você vai contar as casas que essa vírgula deslocou-se. No caso aqui, a vírgula estava nesse ponto. Eu tirei ela daqui e trouxe ela para cá. Isso quer dizer que para que ela volte para o local dela, eu vou ter que multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Ou, se preferir, ele vai andar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. E eu coloco 5 aqui em cima. Somente isso. Tá bom, pessoal? Olha, apaguei aqui o número também. Vou repetir aqui. Vezes 10 elevado a 1 segundos. Vamos ao próximo. Questão número 6. Escreva os números abaixo na forma decimal. Então vamos lá.
Maneira prática de tirar o número da forma de notação científica para a forma decimal. Quando o expoente é positivo, quer dizer que os números são grandes. Então, eu vou escrever esse número aqui com 10 elevado a 6. 10 elevado a 6 são 6 zeros. Então, só para facilitar minhas contas, eu vou colocar os 6 zeros aqui, tá? Mas essa não é a resposta. Por quê? Porque a vírgula está aqui e essa vírgula vai se deslocar a 6 casas. Eu coloco o zero aqui só para me ajudar nas casas. Ó. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, 5 casas, 6 casas. Esse zero aqui, ele vai ser desnecessário. O meu número vai ficar apenas com 5 zeros após a vírgula, tá? Escrito em notação, aliás, tirei da notação científica. Letra B, a mesma coisa, eu vou escrever aqui, tá? Mas eu vou colocar quantos zeros? Aqui tem 7, então eu vou colocar 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só para me ajudar, porque a vírgula vai se deslocar 7 casas. A vírgula está aqui, uma casa, duas casas, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai parar bem aqui. Então esses dois zeros são desnecessários. 1, 2, 3, 4, 5. Esse número também vai ficar com 5 zeros, tá bom? E você segue sempre nessa linha de raciocínio. Tem uma maneira mais prática que não precisaria colocar esses zeros em excesso. Como é? Aqui tem 6. Só que esse número depois da vírgula é como se ele comesse um dos zeros. Então, eu vou escrever o número 12, seguido de 6 menos uma casa, 5 zeros. Já tem a resposta. Aqui é a mesma coisa. Eu teria que colocar 7 zeros. Só que esses dois números após a vírgula vão comer duas dessas casas. Eu tiro 2 zeros, eu tinha 7, tirei 2, eu vou escrever apenas o número com 5 zeros. Viu como é rápido e fácil? Ou você faz de um jeito ou do outro, a resposta vai estar certa das duas formas. Quando o expoente é negativo, é mais fácil ainda, porque sempre, se aqui é menos 7, você vai escrever 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e bote o número que tem aqui. Já vai estar escrito em notação científica, tá bom? Aqui, quantos zeros? 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E coloco o número dos 425 aqui no final. Já tirei o número da notação científica. Quando o expoente é negativo, aí sim essa quantidade de zero sempre está certa, tá? Em notação científica. Quando o expoente é positivo, eu tenho que tirar as casas que estão ocupadas por outros números. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Então vamos lá, questão 5. Escreva os números em notação científica. Regrinha para não esquecer. Número que significativo é esse 12. Só que 12 não está em notação científica, tem que ser um número entre 0, de 1 a 10, né? É só botar vírgula depois do primeiro algarismo, vezes uma potência de 10. Aí que vem a parte fácil. A vírgula está aqui. Eu vou trazer essa vírgula para cá. Ela vai andar quantas casas? Ó, uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, 5 casas, 6 casas. Como o número começa com 0, menos 6. Escrevi o número em notação científica. Esse aqui, o número é 223, só que não pode. É 2,23 vezes 10 elevado a quanto? Vamos contar as casas. Ó. De onde a vírgula está até onde eu botei a vírgula. Eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elevado a menos 8. Ok? Próximo número, 23 milhões. Não pode ser 23, tem que ser 2,3 vezes 10 elevado a 1. Né? Onde eu coloquei a vírgula, aonde ela está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais uma, 7 casas. Né? São 6 zeros mais uma casa ocupada pelo 3. Aqui a mesma coisa, o número, vírgula depois do primeiro, vezes 10. 3 casas, 4, 5, 6, elevado a 6. Acabou.
Passando para a próxima. Sexta questão diz o seguinte: a massa do Sol é de esse número aqui de toneladas e a massa da Terra é esse número aqui de quilogramas. Escreva esses valores em notação científica. Pessoal, notação científica, só me importa os três primeiros aqui, né? O resto tudo é zero. Então, vezes 10 elevado a, contando aqui, ó, 3 em 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Aí, ó, 25, 26, 27, elevado a 27 toneladas. Enquanto que a massa da Terra, vírgula depois do primeiro, vezes 10. Também vamos contar de 3 em 3, são muitos zeros. Ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Aí, 22, 23, 24. 24 quilogramas. Detalhe, uma tonelada são 1000 quilogramas, tá? Se ele tivesse pedido para colocar na mesma unidade, esse aqui iria ganhar mais 3 zeros. Ficaria 1,98 vezes 10 elevado a 27 com esse 3, daria 30 quilogramas. Mas como não foi pedido, tá? Então pode deixar a resposta dessa forma aqui. Vamos ao próximo. Questão número 7. Usando as propriedades da potência aprendidas, reduz a expressão a seguir a uma única potência. Pessoal, lembrando das propriedades das potências, tá? Então vamos lá. Aqui é uma divisão, aqui é uma multiplicação e aqui é uma divisão. Então o que que diz? Que quando eu tenho multiplicação, eu devo somar os expoentes. Quando eu tenho uma divisão, eu devo subtrair. Então, como não tem parênteses, eu vou seguir aqui a ordem. Ó. Menos 2 é o primeiro número. Aí tem a divisão. Divisão eu vou subtrair. Por quanto? Por 2. Aí tem uma multiplicação. Multiplicação é mais. Quanto? 4. Depois tem uma divisão. Divisão é o quê? Menos. Só que vai ser menos o número que tem aqui. Menos 2. Isso aqui vai ficar, quando eu terminar de eliminar esse parênteses aqui, menos 2 dá menos 4, menos 4 mais 4 dá 0, mais 2, 3 elevado a 2, em uma única potência. Cuidado quando você tem divisão e o número é negativo, tá? Você vai ter que criar este parêntese. Vamos à próxima. Questão 8 utiliza, sabendo que P igual a 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a menos 2 vezes 5 elevado a 5 e que 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a menos 6 vezes 5 elevado a 2, qual o valor, né, de P dividido por Q? Bom, então eu quero saber qual é o valor de P dividido por Q. O que é que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, na forma de fração, que eu acho que fica mais prático, tá? Eu vou colocar aqui o P e vou colocar aqui o Q. Bem, para fazer essa divisão, pessoal, eu vou fazer a divisão por base, tá? É como se eu estivesse fazendo aqui 3 divisões separadas. Eu vou usar a divisão para a potência de base 2, para a potência de base 3 e para a potência de base 5. No caso aqui, ó, divisão de potência de mesma base. Cadê as propriedades para eu não esquecer, né? Repete a base e subtrai os expoentes. 6 menos 4. Isso é da base 2. A da base 3 repete a base, subtrai os expoentes. É o de cima menos o de baixo. Olha aí, e errando. É menos 6, tá? E a do 5, o de cima menos o de baixo. Ok? Então, esse primeiro aqui vai dar 2 elevado a 2. Esse segundo aqui vai dar 3 elevado. Fazendo essa conta aqui em cima, ó, fica menos 2 mais 6. Ou 6 menos 2, também conhecido como 4.
vezes 5 elevado a 3. Ok? Essa é a resposta. Ah, quanto é que dá isso? Só se você quiser calcular, mas não há necessidade. Aí, para você calcular, você resolve essa potência e resolve essa potência aqui, tá? E aí multiplicaria os resultados. Mas, se não for pedido, você pode escrever esta resposta. Já que os números estavam nessa forma, a resposta também pode estar. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Questão 9, né? A fração 2 elevado a 95, 9 elevado a 49, vezes 6 elevado a 3, dividido por 36 elevado a 50, é igual a... Vocês já estão vendo aqui que tem bases diferentes, tá? Quando você tiver base diferente, o ideal é colocar todo mundo na mesma base. Como? Fatorando as bases, tá? Propriedades aqui para lembrar. 2 é primo, então não dá para mexer. Então, 2 elevado a 95 já está na sua forma reduzida. 9, 9, 9. Se eu fatorar 9, eu vou encontrar 3 ao quadrado. Então, 9 elevado a 49, eu posso escrever como 3 ao quadrado elevado a 49. E nós sabemos, pela propriedade, que eu vou multiplicar os expoentes. 98. 6. O que é que eu vou fazer no 6? O 6 eu vou fazer o seguinte. O 6 eu vou usar essa propriedade aqui. Pessoal, mas aqui são com 2. Só que o 6, se você prestar atenção, o 6 é 2 vezes 3, elevado a 3. Tá? Então vai ficar 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Então já mexi com... Falta só esse aqui do denominador. 36 elevado a 50. 36, pessoal. Se você fatorar 36 por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. O 36 nada mais é do que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, só que está elevado a 50. E aplicando de novo essa propriedade, eu vou ficar com 2 elevado a 100, porque é 2 vezes 50, e 3 elevado a 100, ok? Então esse meu trabalho todo foi para deixar todo mundo aqui com a menor quantidade de bases distintas possível. No caso aqui ficaram só as bases 3 e as bases 2. Vou reescrever a fração aqui, tá? 2 elevado a 95, vai ficar isso mesmo. O 9 eu vou escrever como 3 elevado a 98. O 6 eu vou escrever como 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3, certo? E o 36 eu vou escrever como 2 elevado a 100 vezes 3 elevado a 100. Nós já fizemos um problema parecido com esse. Bases. Eu vou escrever uma só para a base 2, certo? E a outra só para a base 3. Ok? Se você aplicar as propriedades aqui, na multiplicação de potência mesma base, repete a base, soma os expoentes, vai ficar 2 elevado a 98 sobre 2 elevado a 100. E aqui no 3 vai ficar 3 elevado a 101 dividido por 3 elevado a 100. Então, aqui eu vou ficar com uma divisão, fica 2 elevado a menos 2, porque 98 menos 100 dá menos 2. E aqui vai ficar 3 elevado a 1. Beleza, pessoal? Que ao resolver essas potências, você vai encontrar 2 elevado a menos 2. Quanto é que é 2 elevado a menos 2? É 1 sobre 2 elevado a 2, que dá 1 sobre 4 vezes 3. Que isso aqui vai dar 3 quartos. Ok? Não tem esse item, mas essa é a resposta correta. Questão número 10.
Do vôlei, a partida mais longa da história aconteceu durante os Jogos Olímpicos de 1976, entre as seleções da Polônia e da União Soviética. Essa disputa durou 4 horas e 36 minutos. É muito tempo, viu? Tendo a seleção da Polônia saído campeã. Analisando o tempo dessa partida, quantos segundos ela durou? Represente em notação científica. Então, pessoal, nós temos aqui que apenas escrever esse intervalo de tempo em segundos. 4 horas e 36 minutos, tá? Lembrem o seguinte, ó, que 1 hora tem 60 minutos. Então, se são 4 horas, eu tenho 4 vezes 60, eu tenho 240 minutos, tá? 240 minutos. Somando aos 36 minutos que eu tenho aqui, eu vou ficar com 276 minutos, ok? E você também tem que lembrar que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, eu só tenho que pegar 276 e multiplicar por 60, tá bom? Colocando aqui o resultado final logo, essa multiplicação vai me dar 16.560 segundos, que escrevendo em notação científica, usando a regrinha do 1,656 vezes 10 elevado a uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Rafael percebeu que com 10 litros de combustível no tanque de seu carro, ele conseguiria percorrer uma distância de 120 km. Então, ó, litros com 10 litros, eu percorro uma distância de 120 km dentro da cidade. Ele vai fazer uma viagem e vai encher o tanque no qual cabem 44 litros. Nesse caso, quantos quilômetros ele pode percorrer até precisar abastecer novamente? Então, aquela história, 44 litros. Eu vou poder percorrer quanto? Regrinha de 3, se você quiser. Se não, você pode pensar assim. Se 10 ele percorre 120, ele vai precisar de 12 quilômetros. Né? Com 1 litro ele percorre 12 quilômetros. E como são 44 quilômetros, é só multiplicar isso por 44. Você pode fazer assim, não tem problema, né? Você fez para 10, aí faz para 1, né? Se aqui eu dividir por 10, aqui também vai ser dividido por 10, o que vai me dar 12. O que quer dizer que com 1 litro ele percorre 12 quilômetros. Como são 44 litros, é só multiplicar 12 vezes 44 e você encontra a resposta. Agora, se você quiser fazer por regra de 3, vai dar praticamente a mesma coisa. Então a distância vai ser 528 quilômetros. Tá? Como é que seria por regra de 3? Aí você tem que analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente. Quanto mais litros tiver no meu carro, mais quilômetros eu vou andar. Né? Então você vai fazer uma proporção, produto dos meios igual produto dos extremos. A única coisa que vai aumentar é um zero nessa conta. Tá? E aí quando você dividir aqui, vai dar 528 quilômetros também. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Questão 12. Uma empresa de ônibus vende passagens online. O aplicativo disponibiliza uma imagem, como a apresentar a seguir, com as opções das poltronas livres em preto e as ocupadas em branco. Analisando essa imagem, responda: qual a razão entre as poltronas ocupadas e o total? Lembrando que ocupadas são as brancas, né? Então a primeira coisa que eu tenho que saber é quantas cadeiras teve esse banco, tá? Então vamos lá. Aqui, se você conseguir visualizar os números, ó, 1, 2, 3, 4, eu chego aqui até o número 42, tá?
Se você não quiser fazer assim, você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui tem mais 11, desse lado são 22. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com mais 10 dá 20. 22 com mais 20, eu vou ficar com 42 cadeiras. Então, total, né? Primeira coisa, qual é o total? O total são 42 cadeiras. Quantas estão ocupadas, tá? Quantas estão ocupadas? Ocupadas são as brancas. Então, vamos contar as brancas. Eu tenho que contar um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 cadeiras. Poxa, professor, não era mais fácil contar as pretas, não? Que estão menos? Pois é, né? Vamos contar as pretas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16 livres, né? 16. Se eu somar 16 com 26, tem que dar 42. Ou então, se eu tivesse somado só as pretas, era só subtrair 42 de 16, que encontraria os 26. Mas vamos voltar ao nosso problema. Letra A, ele quer saber a razão entre as poltronas ocupadas e o total. Dá para simplificar por 2, 13 sobre 21. Encerrou. 13 para 21. Letra B, a razão entre as poltronas livres e o total. Simplificando também por 2, fica 8 sobre 21. Acabou. Letra C, a razão entre as livres e as ocupadas. Livres, ocupadas. Simplificou 8 sobre 13. E a letra D, a razão entre as poltronas ocupadas e as livres, 13 sobre 8. Detalhe importante, várias dessas contas você não precisaria ter feito. Se você já sabe que ocupadas para o total é de 13, né? 13 para 21 sobram 8. Então as livres para o total teria que ser 8 para 21. E outra, se ocupadas eu tenho 13 e livres eu tenho 8, a razão entre as livres e as ocupadas tem que ser de 8 para 13. Tá? Os números aqui não podem ficar mudando aleatoriamente, não. Eles têm que se repetir nos itens, já que eu estou falando dos mesmos 3 elementos. Cadeiras ocupadas, cadeiras livres e o total. Note que os resultados aqui são os mesmos se você prestar atenção nos valores simplificados. Tá? Por quê? Porque eu estou trabalhando com as mesmas quantidades, apenas simplificando. Certo, pessoal? Vamos à próxima. Questão 13 diz assim: uma montadora de veículos decidiu presentear cada comprador com uma miniatura realista do próprio carro. Veja a miniatura e suas medidas. Essa miniatura aqui ela tem 44 centímetros, grande, né, por 16. Certo? Miniatura grande, 44 centímetros, mais do que uma régua, né? Não é uma miniaturazinha qualquer não. Tá? Sabendo que a miniatura é realista e que o comprimento do carro original é de 4,4 metros, qual foi a escala utilizada para montar esse presente? Lembrem-se que escala é uma razão entre o desenho, né? No caso aqui não é um desenho, é uma miniatura, tá? Entre a miniatura e o tamanho real, ok? Só que um detalhe, tem que estar na mesma unidade, tá? Então, a miniatura tem 44 centímetros, enquanto que o tamanho real é 4,4 metros. O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa é transformar as duas medidas na mesma. Ou eu escolho tudo em centímetros ou tudo em metros. Geralmente é mais prático transformar na menor unidade, no caso é centímetros, tá bom? Então eu vou pegar aqui minha tabela, ó, só coloquei a parte que me interessa, que é o metro
decímetro, centímetro e milímetro, e eu tenho 4,4 metros, que transformando em centímetros, é só acrescentar um zero, né? Então eu vou ficar com 440 centímetros. É só lembrar, né? Ó, centímetro, metro para centímetro é 100. É multiplicar por 100. Multiplicar por 100 é deslocar duas casas, tá? Fica a dica. E aqui eu tenho 44 centímetros. Dá para simplificar por 44, sobra 1. E aqui fica 10. A razão ou a escala desse desenho, dessa maquete, é de 1 para 10. Isso quer dizer que ela é 10 vezes menor do que a real. Tá? Um problema interessante, simples se você souber o que é escala, que é sempre a razão entre a miniatura, a maquete, tá? E o tamanho real. O tamanho real vai ficar no denominador sempre. Ok, pessoal? Vamos adiante. Questão número 14 diz assim: em uma padaria, para fazer uma receita que rende 24 pães, então a receita pães, são 24 pães. Ela utiliza ovos, 6 ovos, certo? Se essa padaria produzir 120 pães por dia, quantos ovos serão gastos por dia? Então, o por dia não precisa, que é só em um dia. Aqui você pode fazer regra de 3 ou você pode pensar, olha, esse aqui aumentou 6 vezes. Quanto mais pães, mais ovos. Aqui também vai aumentar 6 vezes. Então 6 vezes 6 dá 36 ovos. Maneira simples de fazer. Outra maneira, usando regra de 3. Mudar a cor. Se eu tenho mais pães, eu preciso de mais ovos. Essas duas grandezas serão diretamente proporcionais. É só colocar uma proporçãozinha aqui, fazer o x dos X-Men, né? E aí você vai ficar com 72 dividido por 2, que vai dar 36 da mesma forma, tá? Ou usa raciocínio, ou usa regra de 3. Questão 15 fala assim: uma bordadeira consegue bordar 12 blusas em 600 minutos. Então eu tenho aqui as blusas. Ela consegue 10 blusas, né? 10 blusas em minutos, tá? Observação importante, minutos. Em 600 minutos. Em 8 horas, eu não posso botar 8 aqui porque está horas. Ou eu transformo esses 600 minutos em horas, ou eu tenho que fazer outra coisa, tá? Ela consegue produzir quantas blusas? Cada um vai pensar de um jeito. Ah, eu vou transformar isso aqui em minutos. Como? Multiplicando por 60. Tá? Eu vou fazer dos 10 jeitos. 1 hora são 60 minutos, 8 horas, 8 vezes 60 dá 480 minutos. Ok? Aí aqui o que é que eu vou fazer? Por quanto foi que eu multipliquei 6 para dar, né, 600 para dar 480? Está dando é menos. Então, é melhor usar a regra de 3, tá? Em vez de ficar pensando no número. Pode pensar assim, em 1 hora eu faço 60, né? Já que aqui, ó, em 10 horas eu faço 60, em 1 hora, ou melhor, uma blusa eu levo 60 minutos. E 60 vezes 8 dá 480. Então, se daqui para cá eu multiplico por 8, daqui para cá eu também devo multiplicar por 8. Eu vou conseguir fazer 8 blusas, tá? Aqui eu estou usando as proporções. Mas se eu quiser usar a regra de 3, mais blusas, mais tempo. Menos blusa, menos tempo. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Aqui eu cortaria os zeros, tá? Só para não fazer conta. Aí vai ficar 60x igual a 480. Apesar que dá para simplificar mais, tá? Mas deixa para quando vocês estiverem com mais prática. Simplifiquei aqui outro zero de novo. E aqui vai dar 6 vezes 8, 48. Total, 48 blues. Ou, dica 2.
Pessoal, blusa, só que 600 minutos. Se eu dividir isso aqui por 60, dá o quê? Dá 10 horas. Né? Ele colocou só para atrapalhar vocês. Ó, ela faz 10 blusas em 10 horas. 8 blusas ela vai fazer em quanto tempo? Precisa nem usar a regra de 3 se você mudasse, né? É lógico que serão 8 horas, tá vendo? Às vezes mudar os números ajuda, tá? Às vezes não. Vamos à próxima. Com o dinheiro que tenho, consigo comprar 9 ingressos para um show no valor de R$ 15 cada um. Se cada ingresso custasse R$ 20, quantos ingressos conseguiria comprar com o mesmo dinheiro? Então vamos lá. Ó, tem várias maneiras de fazer isso aqui, tá? Eu vou fazer uma sem usar proporção. Se eu consigo comprar 9 ingressos e cada ingresso custa R$ 15, isso quer dizer que o total que eu irei pagar com esses ingressos seria 9 vezes 15. Não é isso? Então vamos fazer 9 vezes 15. 9 vezes 5, 45 vão 4. 9 vezes 1, 9, com mais 4, 13. Esses 145 daria para me comprar. Esses 9 ingressos a R$ 15, eu gastaria um total de R$ 135. Correto? Agora, e se o ingresso fosse 20? Eu vou pegar o dinheiro que eu tenho, que é 135, e vou dividir por 20. Ao dividir 135 por 20, dá 6,75, ou seja, eu consigo comprar 6 ingressos. Vai ficar faltando dinheiro para o próximo, tá? Essa é uma maneira de fazer. Outra maneira, ingresso e valor, tá? Ingresso e valor. 9 ingressos, né? Com 9 ingressos a R$ 15. Se o valor desse ingresso aumentar, quantos ingressos eu vou comprar? Se aumentar a quantidade, o valor do ingresso, o que acontece com a quantidade de ingressos que eu vou comprar? Ela irá diminuir. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, quando eu montar aqui a minha proporção, eu vou ter que inverter aquele que com a setinha está para baixo. Não é assim? Então vai ficar 20x igual a 9 vezes 15, que dá 135. E olha aqui a mesma conta que eu fiz ali, ó, 135 dividido por 20, 6,75. Eu consigo comprar até 6 ingressos. Ainda dá para comprar o dia da pipoca. Vamos ao próximo. Questão número 17. Diz assim: com o aumento da inflação, a gasolina no Brasil chegou a um valor de R$ 7,40 o litro. Após uma negociação, o governo conseguiu, em 3 meses, reduzir o preço desse combustível em aproximadamente 30%. Considerando essa negociação, qual o valor da gasolina com o novo preço? Ele quer saber o novo preço. Várias maneiras de se fazer. Vamos lá. Eu posso valor, porcentagem. A gasolina custa R$ 7,40. Isso aqui seria o preço dela, 100%. Só que ela teve um desconto de 30%. Quanto é que é esses 30%? Então você poderia fazer 30% de 7,40. E aí você vai ter o desconto e aí você subtrai do valor. Ou você pode pensar direto. Se a gasolina custava 100% e eu dei um desconto de 30%, isso quer dizer que o valor dela agora é 70% do que era. Então, quanto é que é esse 70%? Como porcentagem é sempre diretamente proporcional, é só eu escrever esse número um embaixo do outro e efetuar as devidas multiplicações. Vou cortar um zero, eu sempre corto um zero, tá? Aí vai ficar x vezes 10, 10x, igual a 7 vezes 7,40, que vai dar 51,80. Dividido por 10,
Isso vai dar R$ 5,18. Esse é o novo preço da gasolina. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Uma fábrica de sapatos calculou que seu custo por par era de R$ 110. O gerente, ao analisar os dados, definiu que a margem de lucro que ele deve ter em cada par é de no mínimo 55%. Assim, qual será o valor mínimo que essa empresa usará para vender seus sapatos? Olha, ele sabe que o preço é R$ 110 e ele quer ter lucro, lógico, na empresa, e ele está estipulando o lucro mínimo aqui em 55%. Então, o preço do produto mais os 55% do preço do produto vai ser o preço de venda do produto, tá? Qual o valor mínimo que essa empresa deve vender? Qual o valor mínimo? Preço, né? O valor de venda, tá? Vou colocar aqui valor, o valor de venda. Eu vou calcular o valor de venda desse jeito. Vou calcular 55% do valor do produto e vou acrescentar aos 110. Então vamos lá. Maneira mais fácil de fazer, né? 55% de 110. Quanto é que dá 55% de 110? Você vai pegar, multiplicar 110 por 55, que dá 6.050. O resultado você vai dividir por 100 e vai dar R$ 60,50. Tá? Esse aqui é o preço, é o percentual que ele quer colocar em cima. Beleza? Então custava 110 mais os R$ 60,50 vai custar R$ 170,50. É o preço de venda desse calçado, o valor de venda. Ok? Vamos ao próximo. Questão 19. O contrato de aluguel de uma imobiliária descreve uma multa de 8% sobre o aluguel cobrada por cada mês de atraso. Considerando que Carlos paga um aluguel de R$ 1.800 e atrasou um mês, quanto ele precisará pagar para quitar esse mês, considerando a multa do contrato? Questão simples, né? Você vai pagar R$ 1.800, só que você pagou atrasado, então vai ser mais 8% em cima do valor que você iria pagar. Lembre-se que porcentagem é sempre em cima de algum valor, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é calcular esses 8%. 8% de 1.800. Multiplicando 1.800 por 8, você encontra 14.400. E quando você dividir por 100, vai dar R$ 144. Então, ao valor de 1.800, eu vou adicionar R$ 144, que dá R$ 1.944 que o Carlos deverá pagar. Tranquilo, pessoal? Essa parte de matemática. Estudem as porcentagens, as regras de 3, as propriedades das potências. Lembrem-se que toda base que não for comum, tentem reduzir a uma base mais simples, tá? E vamos agora à parte de geometria. Questão 20 fala o seguinte, ó, o segmento de reta AB com ponto médio em O. Então eu tenho um segmento AB, eu não fiz o desenho, tá? Porque não haveria tanta necessidade. E o ponto do meio é o ponto O. Determine o valor de x, sabendo que OA mede 2x mais 2 e OB mede 3x menos 5. Pessoal, o ponto médio é o ponto que está no meio. Então eu sei que o 3x menos 5, esse pedaço de cá, é igual ao pedaço de lá, 2x mais 2. Virou uma equaçãozinha super simples que todos vocês sabem resolver. Quanto é que é x? 7. Vamos para o próximo.
Questão 21. Na imagem a seguir, temos que R é paralelo a S. Sendo a reta R cortada por uma transversal T e a reta S cortada por uma transversal P, analisando a figura, podemos afirmar que P e T são perpendiculares entre si. Ele está perguntando se aqui, lembra o que é perpendiculares, pessoal? Perpendiculares quer dizer que 90 graus. Então ele quer saber se aqui tem 90 graus, tá? Como é que eu faço isso? Usando transferidor? Lógico que não, tá? Ele quer matematicamente, tá? Não analiticamente, tá? Então, o que eu vou fazer? Toda vida que eu tenho retas paralelas cortadas por transversais, vai ter aquela história dos ângulos que têm valores iguais, tá? Esses dois ângulos aqui são chamados de ângulos correspondentes, são iguais. Esses dois ângulos aqui também têm valores iguais, são chamados de alternos internos, tá? Este ângulo aqui e esse aqui também são iguais, são chamados alternos externos. E para descobrir o valor de x aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quanto é que mede esse pedaço aqui todo, tá? Por que ele me deu esse 45? Por que ele me deu esse 135? Tá? O que é que eu vou fazer? Toda vida que você tem segmentos que não é uma reta só, não tem só uma transversal, né? Aqui no caso são duas transversais e elas não estão completas, elas estão se encontrando nesse ponto aqui. O que é que você vai fazer? Nesse ponto de encontro você vai passar uma nova paralela às duas que já existem, tá? Essa paralela, ela vai dividir o ângulo x em dois pedaços, tá? Um pedaço aqui de baixo, um pedaço aqui de cima. Não é no meio, não necessariamente, tá? Então, esses dois pedaços, quando eu descobrir cada um desses dois pedaços, eu vou conseguir descobrir o valor de x, tá bom? Vamos lá. Aqui por cima, se você considerar essa reta e essa paralelas, essa aqui seria transversal, tá bom? Então esse ângulo e esse são correspondentes. Então eu posso afirmar que esse pedaço aqui de cima com certeza mede 45 graus, tá bom? Agora eu vou lá para baixo. Vou usar a mesma ideia, ó. Esta linha e essa aqui são paralelas, tá? Essas duas aqui são paralelas. Este ângulozinho aqui e esse, eles são chamados de colaterais internos. Eles não têm o mesmo tamanho. Aqui só tem duas possibilidades. Ou eles são do mesmo tamanho, ou a soma deles é 180, tá? Como eles não são do mesmo tamanho, isso quer dizer que eles são suplementares. Fazendo a subtração, aqui vai dar 45. Olha, professor, você disse que não era a metade? Eu falei que não obrigatoriamente, tá? E 45 mais 45 vai dar 90 graus. Consequentemente, as semirretas aqui T e P, sim, elas são perpendiculares. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Questão número 22 diz o seguinte: em determinado site de compras é enviado por e-mail, por mensagem ou por e-mail um código para verificar a autenticidade de quem faz uma compra, né? Em um desses sites são usados 8 caracteres. Então, ó, vou usar 8 caracteres. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Compostos por letras, maiúsculas ou minúsculas, algarismos e caracteres especiais, que podem ser jogo da velha, asterisco, arroba, i ou o. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Nesse código, os 3 primeiros caracteres são letras. Então, aqui tem que ser letra, letra, letra. Certo? Os 4 seguintes, algarismo. Então, aqui, ó, algarismo, 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 algarismo. E o último, obrigatoriamente, é um caractere especial. Vou colocar aqui ED especial. Ok? Cada código é pessoal e intransferível e só funciona uma vez por compra, por pessoa, né? Quantos códigos diferentes podem ser criados nessas condições? Pessoal, vamos lá. Primeiro, né? Esses 3 primeiros só podem ser letras, tá?
Então eu posso colocar uma de qualquer uma das letras do nosso alfabeto. Nosso alfabeto tem quantas letras? 26, né? Só que tem um detalhe, ele falou maiúsculas ou minúsculas. No caso, é diferente uma maiúscula de uma minúscula. Então não vão ser 26, vão ser 52 aqui. Tá? Aqui também 52, aqui também eu tenho 52 possibilidades. Ok? No caso dos algarismos, eu posso usar qualquer um do 0 ao 9. Eu tenho 10 possibilidades para esse, 10 para esse, 10 para esse e 10 para esse aqui. E o último é um caractere especial. Então, eu vou usar um desses, como eu contei aqui, 5 caracteres. Ok? Agora é só fazer os pequenos cálculos. É só você pegar 52, multiplicar por 52, multiplicar por 52, multiplicar por 10, multiplicar por 10, por 10 e por 10 de novo, e por fim multiplicar por 5. Que isso vai dar um número pequenininho de 7030400000, mil, milhão, bilhão, 7 bilhões, mais de 7 bilhões de possibilidades, tá, pessoal? Então, o único detalhe aqui é que ele colocou maiúscula ou minúscula. Isso quer dizer que não vão ser só 26 letras, vão ser 26 maiúsculas e 26 minúsculas, total 52. É o único detalhe que teria que prestar atenção neste problema, ok? Vamos ao próximo. Questão número 23. Uma praça em formato triangular será construída entre duas ruas paralelas RS, como mostra o projeto a seguir. Quais são as medidas de x, y e z? Então, pessoal, questão simples, tá? O único detalhe que você tem que tomar ou cuidado é você analisar uma parte de cada vez, tá? Como eu já falei em sala de aula, se eu estou considerando essas duas paralelas aqui, eu vou considerar apenas essa transversal aqui, tá? E o que está riscado aqui de vermelho são os ângulos que eu posso medir. Então eu posso medir esse ângulo, esse aqui, esse aqui, esse aqui, tá? No caso x, ele seria alterno interno desse ou correspondente a esse aqui. Então eu posso levar o x para um desses dois locais, tá bom? Isso já me ajuda com o x. Para descobrir o y, dá para você ver que o y é 130, não precisa muito, né? Eles são opostos pelo vértice, tá? E se aqui é 130, nós já sabemos que aqui vai ser 50, aqui vai ser 50. Analisando agora estas duas paralelas e esta transversal, você pode ver que o 50 que está aqui, ele pode vir para cá ou para cá, tá? Então este ângulo aqui é 50 graus. Ok? Então acabei de descobrir o valor de Z, né? Z vai ser 50. Z é igual a 50. Mas por que o Z é 50? Porque ele é, posso usar duas ideias, né? Esses dois aqui são chamados de colaterais internos. Se eles são colaterais internos, eles são suplementares, tá bom? E agora está faltando apenas o x, que foi o único que eu não tinha descoberto ainda. Como é que eu vou descobrir o x? Ó? Aqui embaixo, esses três ângulos vão somar 180. Como eu já tenho 100 para 180, falta quanto? Falta 80 graus. Então, esse x vale 80 graus. Ok, pessoal? Questão número 24. Diz assim, na figura a seguir, temos duas retas RS paralelas cortadas por uma transversal T. Ok?
Analisando a figura, determine o valor de x mais y. Ele quer saber o valor de x mais y. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. A complicada e a que vocês vão ficar chateados depois que eu fizer. Tá? Vamos usar a maneira normal, tá? Que a pessoa normal faria. Bem, eu falei para vocês, né, que aqueles ângulos que têm duas paralelas cortadas pela transversal, aqui só tem dois valores de ângulo, né? Os ângulos que são agudos, que são esses vermelhos que todos são iguais. Então eu posso observar aqui que o y ficou igual ao z menos 20. Não foi isso? E aqueles ângulos, né, que são, vamos dizer assim, maiores, obtusos, também são iguais. Então esse aqui é igual a esse aqui. Então eu também consigo provar que o x é igual a 3z, certo? Os ângulos que é um aberto com um fechado, eles são suplementares. Então eu poderia dizer que o y ele é fechadinho, o 3z é aberto. Então a soma dos dois dá 180. Aqui em cima, o x é abertão, o z menos 20 é fechado. Então a soma dos dois também é igual a 180, tá? Eu consigo visualizar isso aqui. Só que se você prestar atenção, ó, o x vale 3y. Então eu posso trocar esse x aqui por 3z, no caso, né? 3y não, 3z. Aí vai ficar 3z mais z menos 20 igual a 180, que aí eu vou ficar com a equação, tudo que tem z de um lado, tudo que não tem z do outro, vai ficar z igual a 200 dividido por 4, z é igual a 50. E sabendo z, né, você sabe todos os outros, porque o y é 50 menos z, né, aí vou ter 50 menos z, vou colocar aqui, ó, y é 50 menos 20, z vai dar 30, e o que tinha aqui que eu acabei de apagar era que o x era igual ao 3z, né? Como z é 50, 3 vezes 50 vai dar igual a 150, ok? Então tá aqui, quanto é que vale x mais y? O x é 150 e o y é 30. Somando isso dá 180, correto? Essa é a maneira normal que a maioria faria. Só que alguém que prestou atenção, né, nos detalhes, vai ver que esse ângulo aqui ele é abertão, ó, obtuso, e esse aqui é fechadinho, é agudo. Então o x mais o y tem que dar 180 e eu não tenho que saber nem valor de x nem valor de y. Acabou, passa para a próxima, ok? Não fiquem chateados, mas são coisas que quem presta atenção evita que faça muitas contas. Lembra o que eu falo? Quanto mais você presta atenção, menos conta você faz. Vamos adiante. Questão 25. Um baralho comum tem 52 cartas, distribuídas em 4 naipes: ouro, paus, copas e espada. As cartas espalhadas, cartas de espada e de paus são na cor preta e as de ouro e copas na cor vermelha. As 13 cartas de cada naipe são As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Valete, dama e rei. A ilustração a seguir foi tirada, tá? Mostra um 8 de paus, um 9 de ouros e um 10 de copas, uma dama de espada e um rei de copas. Embaralhando-se as cartas e retirando-se uma delas ao caso, qual é a probabilidade de a carta retirada ser? Então lá, letra A, pessoal. Qual é a probabilidade de eu tirar uma carta, um rei ou uma dama, tá? A probabilidade de eu tirar um rei é de quantos reis tem na baralho, né? Então vamos lá, probabilidade de tirar o rei, tá? Rei eu vou chamar de king aqui, tá? Quantos reis eu tenho no baralho? Eu tenho 4, de um total de 52 cartas. Então a probabilidade é de tirar 1 em 13, tá? Qual é a probabilidade de eu tirar uma rainha? Também é de 1 em 13, tá? Então a probabilidade de tirar um rei é 1 em 13, a probabilidade de tirar uma rainha também é 1 em 13, porque só tem um rei e uma rainha em cada naipe, tá? De cada naipe, um de ouro, um de pau, um de copas, um de espada. Quando nesse problema de probabilidade tem esse ou, é porque ele quer que você saiba qual é a probabilidade de tirar um rei ou uma rainha. É de 2 em 13, tá?
2 trezeavos, ou próximo a 7%, né? Não, 14%, né? 7 seria 1. Mas vamos deixar na forma de fração mesmo, tá bom? Letra B. Uma carta com número. Eu tenho quantas cartas com números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de cada cor. Então a carta com número. A probabilidade de eu tirar um número é 9 vezes 4, 36 de 52. Tá? Se eu simplificar aqui, vai ficar 18. Se eu dividir por 2, aqui vai dar 26. Então dá para dividir por 2 de novo. 9 em 13. Tá? Dividindo direto por 4. Letra C. Uma carta com letras na cor vermelha. Qual é a probabilidade de eu tirar uma carta com letras na cor vermelha? Vamos lá. Tirar uma carta, total de cartas, sempre são 52, né? Se eu tirar uma carta com letra, eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4. 4 por cor. Ok? Então são 4 por cor. Só que eu tenho duas cores. Eu tenho, aliás, 4 por cor. Só que eu tenho duas cores diferentes. Ou é preto ou é vermelho. Então, se são 1, 2, 3, 4 letras e 4 cores, e duas dessas cores são vermelhas, então aqui vou multiplicar por 2. Eu tenho 8 letras para poder escolher no universo de 52. Se eu dividir por 4 aqui, vai dar 2 sobre 13. E a letra D, qual é a probabilidade de tirar um AIS? Só a probabilidade de tirar um AIS é a mesma probabilidade de tirar qualquer carta, né? Porque também só tem um AIS em cada. Então a probabilidade de tirar um AIS é de 4 em 32, ou 1 trezeavos. Tá bom? Então essas são as probabilidades. Detalhe, probabilidade não vai cair nessa prova, tá bom? Vamos adiante. Vamos lá, questão número 26 diz assim: um técnico de futebol da seleção de futsal tem em seu time 10 jogadores e um goleiro. Ele deseja escolher o time titular que vai começar a partida. Sabendo que ele precisa escolher 4, ele vai escolher 4, né? 1, 2, 3, 4. 4 dos 10 jogadores disponíveis, tá? Vamos lá, então vamos lá. Esse aqui pode ser qualquer um dos 10. Aqui, coloquei o primeiro, tem o segundo, 9. Aqui tem o terceiro, 8. E aqui vai ficar 7. Então a quantidade vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Só tem um problema. O local não importa, né? Quem é, pelo menos aqui, vamos admitir que não importa. Ele não está colocando posição para esses jogadores. Ele quer escolher 4 jogadores entre os 10. Então, como eu tenho 4 posições aqui, eu tenho que tirar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você fizer o produto de cima, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, você vai encontrar 5.040. E se você dividir isso por 24, que é o produto de baixo, você vai ficar com 210 maneiras diferentes de escolher esses jogadores. Questão 27 fala assim: em uma turma de 8º ano tem 25 alunos. A coordenadora da escola pediu-lhes que escolhessem um representante e um vice-representante de uma turma para ficarem como responsabilidade de passar os recados mais importantes a todos. Pensando nessa situação, quantas chapas distintas com representante e vice-representante podemos formar nessa turma? Note que agora eu tenho o representante, né? E o vice. São duas pessoas distintas. Então, a quantidade de possibilidade vai ser 25 vezes 24, que dá 600. Como a ordem influencia quem é o vice e quem é o representante, o total de possibilidades vão ser 600. Ok, pessoal? Questão 28 diz assim: numa
urna estão dispostas 20 bolas, 5 azuis, 5 brancas, 5 verdes, 5 amarelas. Sobre essa urna, responda: qual é a probabilidade de eu tirar uma azul? Bem, eu tenho quantas bolas? 20. Quantas são azuis? 5. Então a probabilidade de eu tirar um azul é de 1 em 4, ou 25%. Né? Letra B. E se ao retirar ao acaso 2 bolas, a primeira for uma bola verde, qual a probabilidade de a próxima bola também ser verde? Olha, a probabilidade de tirar uma bola verde é de 1 em, ou melhor, né? São 5 em 20, que ficaria 1 quarto, ok? Só que é o seguinte, como ele já tirou uma bola, né? A possibilidade da segunda bola ser verde, tá? Agora eu só tenho 19 bolas lá dentro, porque eu já tirei uma. E eu não tenho mais 5 bolas verdes, eu só tenho 4. A probabilidade da segunda bola ser verde é de 4 em 19. Tá? Agora, se ele perguntar qual é a probabilidade da primeira e a segunda serem verde, aí você multiplicaria esses dois valores. Tá? Mas somente da segunda é de 4 em 19. Por quê? Porque eu tirei uma bola, não tenho mais 20 bolas lá, eu só tenho 19 bolas, foi tirado uma. E essa uma foi a verde. Então, total não são mais 5 bolas, só são 4. Isso sem reposição, né? Eu tirei e não coloquei a bola. Primeira, 5 em 20. Só que a segunda, eu não tenho mais 20 bolas lá dentro, só tenho 19. E verde, eu não tenho mais 5 bolas, só tenho 4. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Bons estudos e até a próxima revisão.